E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao canal. Gente, eu fiquei sabendo que tem astrólogo aí falando da conjunção que vai acontecer entre Júpiter e Urano, evocando demônios aqui no YouTube. E aí eu tive que aparecer aqui, né, para tentar fazer alguma coisa a respeito disso. Tô brincando, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas, pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que, assim, todo mundo quer realmente reconhecimento, né? A gente quer engajamento nos nossos vídeos, a gente quer passar a seriedade do nosso trabalho, né? A profundidade da nossa interpretação. Isso tudo é natural, né? A gente faz as técnicas aí para obter engajamento. Até aí tudo certo, né? Cada um tá fazendo pelo seu corre, cada um tá tentando aí trabalhar da forma, né, mostrando as suas capacidades, né, a sua grandeza na hora de interpretar, né, os astrólogos aí super competentes, professores, só que assim, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de força que a gente mexe, né, pessoal, justamente se a gente enxerga a astrologia como uma forma de orientar, né, a gente não deve assustar as pessoas, né, com a grandeza do nosso trabalho, né? O objetivo da astrologia não é esse, né? O objetivo da astrologia é mostrar as tendências para que a gente consiga tomar as atitudes que a gente puder em relação a isso, né? É claro que tem muita coisa que a gente não pode fazer em relação aos eventos globais, mas se a gente também ficar utilizando isso, né, para falar que a gente vai ter encontro com demônios, gente, vamos tomar cuidado, né? Palavra tem poder, né? Dentro da numerologia pitagórica, aliás, dentro de qualquer numerologia, cada palavra é um código de barra numérico. Quando você fala uma palavra, quando você digita algo, você está evocando aquela força, né, gente? Então, assim, vamos tomar um pouquinho de cuidado, né? Vamos tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente, além de estar mexendo com forças que alguns aqui não sabem dominar, a gente também está assustando as pessoas que a gente deveria estar orientando, né? Então, eu procuro não comentar sobre o trabalho dos meus colegas, né? Eu gosto de ter com respeito aí o trabalho de cada um, mas tem certas coisas, mano, que tem um limite, né? E como eu trabalho com magia e eu sei a gravidade que é essa situação, eu não poderia deixar de dar o meu comentário aqui. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a conjunção entre Júpiter e Urano, uma conjunção aí que demora cerca de 20 anos para acontecer, porque a gente está falando de dois planetas bem lentos. Júpiter é um planeta que demora 12 anos para dar a volta no zodíaco, e Urano demora em torno de 85 anos para completar a sua volta. Algumas coisas a gente vai sentir com mais intensidade entre o dia 23 de março até o dia 19 de abril, que é quando esses planetas começam a se aproximar da conjunção exata. A conjunção exata ocorre dia 20 de abril, tá? Mas até dia 19 de maio, os planetas ainda vão estar por orbe, né, em conjunção. Então é algo que as coisas que a gente vai falar aqui, elas reverberam por bastante tempo, tá bom, gente? Gente, tanto Júpiter quanto Urano são forças planetárias que têm muito a ver com a mente, com o intelecto humano. O que faz com que uma dessas marcas que a gente tem para esse ano é o grande desenvolvimento de pesquisas, tanto na área acadêmica quanto na área medicinal, quanto na área terapêutica e até em questões ligadas à extrafísica e à metafísica. Vocês devem saber que Júpiter é um dos regentes de Peixes e Sagitário, e são dois dos signos mais ligados à religiosidade. Quando a gente tem um planeta que representa isso, fazendo conjunção com Urano, que é um planeta que traz novidades e mudanças, a gente está falando de alterações que nós teremos nos sistemas, nas liturgias, nas ritualísticas e também na compreensão que o ser humano tem em relação a isso.
Então, nós vamos passar por uma metamorfose a nível espiritual, a nível sensível e a nível científico no ano de 2024, especialmente entre esses dias, do dia 24 de março até o dia 19 de maio. Gente, esse período é um período para a gente tomar muito cuidado com o quê? Acidentes, tá? Urano representa isso e Júpiter expande, ele é como se fosse a lupa da astrologia. Então, entre essa data que a gente mostrou aqui, tomar muito cuidado com acidentes e evitar se arriscar, principalmente na vida financeira, tá bom? Porque a gente pode ter surpresas desagradáveis. Gente, nós vamos ter aí um movimento muito bacana para quem quer ganhar a independência financeira, para quem quer abrir o seu próprio negócio, para quem quer aí se desprender das amarras do mercado, que são amarras realmente bem restritivas, né, e dominadoras, para quem quer iniciar aí o seu trabalho autônomo. A gente está falando aí de um período excelente para você estar aí adquirindo a sua libertação profissional, beleza? A sua libertação financeira. Lembrando, gente, que a gente consegue ter independência quando a gente tem responsabilidade. Uma das coisas muito importantes para a gente entender como o Urano funciona é entender que, primeiro, para a gente desconstruir uma ideia, nós precisamos construí-la, né? Para a gente criticar, para a gente ir contra, para a gente ser rebelde contra alguma coisa, nós temos que conhecer essa coisa para ter argumentos sólidos para rebater aquilo que você quer. Pensa, por exemplo, um prédio, né, que você deseja implodir, que você deseja destruir. Para você implodir esse prédio, você tem que conhecer muito bem as estruturas, onde que ficam as vigas de sustentação desse prédio. Você precisa entrar dentro desse prédio, você precisa se infiltrar nesse prédio, né, para você poder instalar os explosivos nas paredes certas. Então, gente, até para a gente questionar, até para a gente ir contra algo, a gente precisa ter uma base argumentativa sólida, a gente precisa conhecer sobre aquilo que a gente está falando. E Júpiter traz uma atenção para isso, porque Júpiter é um dos planetas do conhecimento aprofundado. Então, gente, é um momento muito ótimo para quem tem projetos relacionados aí à vida de estudos. O ano de 2024 inteiro, principalmente esse intervalo de março até maio, tá bárbaro para quem quer iniciar jornadas do conhecimento, jornadas de estudo. Aproveitem, tá? Inclusive porque essa conjunção acontece no signo de Touro, e Touro está diretamente relacionado à nossa vida material, certo? Então, significa que os investimentos na área do estudo, na área do conhecimento, eles vão ser bem recompensados, tá bom? Gente, a gente está falando de um momento para a gente evitar excessos, tá bom? Evitar exageros, gastos descontrolados, beleza? É para você investir no seu conhecimento e tudo mais? Sim, só que sem meter os pés pelas mãos. Se não for o momento mais plausível para você, não inicie, tá bom? É melhor que você continue seus estudos aí autodidatas e tudo mais por um tempo, antes de você de fato fazer um investimento num curso e começar uma jornada, se você vê que você vai estar arriscando demais. Também não está favorável para grandes riscos na vida financeira e profissional. Não é época de fazer grandes movimentos, apesar de reformas
estarem sendo favorecidas, reformas na casa, reformas no trabalho e tudo mais, tá? Tomar muito cuidado quando a gente está falando da energia de Júpiter com Urano, com a questão do sincericídio. Então, gente, próximos meses a gente vai ter um contato muito repentino, muito brusco com as informações verdadeiras, com a verdade. Isso significa que a gente vai descobrir coisas que antes a gente não sabia, meio que do nada. E isso vai gerar diversas reações nas pessoas, cada um tem a sua forma de reagir. E nessas reações, existe a tendência da gente cometer sincericídios. E então, muito cuidado, né? Uma coisa é você ser franco, você ser direto, você ser honesto. Outra coisa é você não ter o mínimo de tato, o mínimo de noção daquilo que você está falando, o tom que você está falando e como você está falando. Tem como você falar a verdade sem você se colocar no mesmo patamar que a outra pessoa, né? Não é porque a pessoa está cometendo erro, não é porque a pessoa está sendo um imbecil, um irresponsável, que você precisa também devolver na mesma moeda e ser também um imbecil com a pessoa, né? Você está se rebaixando ao nível dela. Então, gente, vamos tomar cuidado com esses impulsos de agressividade, com esses exageros, com essas reações desmedidas, beleza? Porque isso pode gerar consequências, especialmente durante o mês de abril, próximo da data da conjunção exata, porque essa conjunção entre Júpiter e Urano vai estar fazendo sextil com Marte em Peixes. E é aquela coisa, né, que eu coloquei aqui, é a linha tênue entre a ação da ilusão e a ação da inspiração. Peixes é um signo que fala dessa inspiração, mas também fala da ilusão. E o Marte em Peixes pode significar tanto aquela ação que é pautada numa inspiração elevada, maior, tudo mais, tanto aquela ação que é pautada numa baita balela, numa mentira, num engano, numa ilusão, né? Numa enganação. Então, gente, tomar muito cuidado com essas reações bruscas e agressivas, porque às vezes a gente tem aí uma informação que chega até nós que está revelando uma situação, mas não necessariamente é da forma com a qual aquela informação está chegando para a gente também. Sabe, cada conto aumenta o ponto? Então, aí veio a fofoca, então você descobriu algo importante, mas também não é com aquela dramaticidade que a pessoa está te contando, né? E às vezes você vai na bala, vai na fé, vai no impulso e acaba sobrando para você, gente, porque quando a gente age na raiva, quando a gente age na ânsia, na busca por justiça e tudo mais, e a gente acaba passando também do limite, a gente acaba saindo até como o malzinho da história, não é, gente? Às vezes você tem até razão, você perdeu as estribeiras, porque realmente você estava sendo lesado na situação, mas no momento em que você perde a razão, você acaba saindo como o malzinho da história, né? Porque essas pessoas mentirosas, além de tudo, elas são falsas e elas inventam mentiras, né? Então, tomar muito cuidado com isso e também tomar muito cuidado com a forma com a qual você vai comunicar as informações, tá? Você deve tomar cuidado, sim, com a forma com a qual você comunica informações. Porém, você não é responsável pela forma como o outro vai entender a situação, tá? Então, você prestando atenção no que você fala, você limpa a sua consciência e aí fica cada um aí com o seu problema de interpretação. Beleza, gente? No cenário individual, a gente vai ter reviravoltas no que diz também a vida afetiva, a afetuosidade, a compreensão, ao entendimento do que é o afeto. Touro tem a regência de Vênus,
né? E Vênus está relacionado com a nossa vida afetiva, ao nosso afeto, aos nossos valores, aos nossos princípios e com a nossa linguagem de amor, né? Quando a gente tem Urano causando mudanças de perspectivas, Júpiter trazendo uma expansão de consciência, a gente está falando de uma libertação coletiva, mental mesmo, a nível social, a nível filosófico, da ideia, da compreensão do afeto, né, da liberdade em relação às afetividades, a liberdade de cada um, amar como ama, amar quem quiser e tudo mais, mas também entendendo o que é de fato o afeto, né? Porque um dos grandes problemas que a gente tem relacionado às relações humanas é a projeção que a gente tem das nossas expectativas na relação, né? Então, muitas vezes a gente projeta na outra pessoa uma responsabilidade de nos fazer feliz, né? Uma responsabilidade da pessoa cumprir a nossa expectativa. Só que essa expectativa, ela é nossa, ela não tem nada a ver com as obrigações da pessoa, né? E a relação é justamente as pessoas estarem ali de acordo, tanto com as suas diferenças, tanto com as suas semelhanças, né? E quando há essa projeção, é que há um desentendimento, né? Dentro da relação. Então, gente, nós teremos a oportunidade de acordar para isso, né? Entender onde que a gente está projetando as nossas expectativas na nossa relação e até onde isso está nos incomodando, porque a gente está fazendo isso e não porque a outra pessoa está errada, né? Então a gente vai ter aí muitas fichas caindo em relação ao que é o afeto, o que é o amor, o que são as demonstrações, o que é a linguagem do amor. Será que existe realmente tantas diferenças entre as linguagens do amor, né? Ou será que existe diferença apenas na maneira como cada um foi criado, né? Porque a nossa noção de afeto também está diretamente ligada a isso, né? A nossa construção do que é afeto, ela está diretamente ligada com as nossas figuras maternas e paternas, sejam elas presentes ou não, sejam elas vivas ou não, sendo elas pessoas que a gente ama ou que a gente odeia, né? E isso fala muito sobre a forma como você se relaciona, tá? Dentro do ponto de vista da psicanálise, tá, pessoal? Então, gente, momento aí muito bacana pra gente ter uma expansão de consciência relacionada às afetividades, tá bom? Dentro do campo político, dentro do campo mundial, assuntos que vão passar aí por mudanças de rumo muito significativas é a questão econômica, a questão do salário, a questão da agricultura, a questão da alimentação, da nutrição, a questão das divisões territoriais, tá bom? A gente pode ver aí mudanças nos limites geopolíticos dos países, tanto por questão de cataclisma, quanto por questão de guerra, beleza? Crise internacional, isso é uma coisa que acontece não só por conta dessa marca astrológica de 2024, que é essa conjunção de Júpiter com Urano, mas também por conta aí da histórica entrada de Plutão no signo de Aquário, que acontece nos anos de 2023 e agora 2024 em definitivo. E, gente, nós veremos um movimento muito interessante, por Urano estar relacionado com tecnologia e Júpiter estar relacionado ao Congresso, às leis, aos direitos, a gente vai ver um movimento aí de regulamentação, de fiscalização para questões relacionadas à tecnologia, internet, fake news e tudo mais,
Da mesma forma que o Júpiter representa o exagero e da mesma forma que Urano representa o descontrole, então pode ser que esse cenário, né, de serem instituídas novas leis, novas fiscalizações, regulamentações para a questão da internet venha porque a gente venha ter um aumento aí de irregularidades, um descontrole muito grande nos próximos meses relacionado à informação falsa, relacionado a fake news, relacionado à violência virtual, né, golpes, fraudes e tudo mais, tá? Então, infelizmente, né, o descontrole é que pode vir aí a fazer com que as autoridades tomem alguma providência, beleza? Também teremos do lado positivo, né, gente? Porque a gente sempre tem que lembrar que a Cabala é composta de demônios e anjos, né? Então, quando a gente está falando de encontro com forças espirituais, a gente não pode falar só das trevas, porque não existem só trevas. A gente tem que sempre trabalhar com equilíbrio, né? Então, gente, esse momento aí para as questões internacionais e políticas, a gente está falando sim de uma expansão consciencial coletiva para questões metafísicas, então aí algumas pessoas encontrando com seus próprios demônios, algumas pessoas encontrando aí com os seus dons, com os seus anjos, né, internos, e também no coletivo, né, gente? Então, a gente vai ter uma movimentação de pessoas buscando a fé, buscando a magia, buscando o sagrado, tanto para obter vantagens pessoais, tanto para prejudicar outras pessoas, da mesma forma que nós vamos ter aí nesses meses uma grande busca aí pelas questões da fé, pelas questões da espiritualidade, porque tem pessoas que vão estar pedindo ajuda, né, por conta aí dessas reviravoltas, especialmente na vida financeira que vão vir por conta da crise econômica global, tá, gente? Nós podemos esperar, sim, uma sequência de meses com intensa atividade geológica, tectônica, podemos esperar terremotos, vulcões, erupções, podemos esperar também tsunamis, maremotos, beleza, gente? Marte, como eu falei, o Marte vai estar envolvido aí nessa conjunção, e o Marte ele fala das forças, das agressividades, né, da Terra, e a gente também está falando da força do fogo, quer dizer, vulcões e tudo mais. Então, como esse Marte vai estar em peixes, a gente pode estar falando de vulcões em alto mar, a gente pode estar falando aí vulcões que geram terremotos, que gera tsunami, o terremoto que gera tsunami, o tsunami que gera não sei o que. Pode acontecer muita coisa, gente, tá? E é por isso que nós estamos alertando as pessoas aí com intensidade, né, mas sem assustá-las. Gente, da mesma forma que a gente vai ter uma crise, uma transformação na maneira da gente encarar a materialidade, tá? A filosofia materialista, ela vai entrar em crise nos próximos anos, especialmente nos próximos meses a gente vai ver isso acontecer por conta de alguns fenômenos inexplicáveis que vão ser coletivos, que ninguém vai entender e nenhum cientista no planeta vai conseguir explicar, que vão acontecer nos próximos meses, tá? Então, a gente vai estar numa encruzilhada metafísica e muitas ideias, muitas afirmações a respeito da filosofia materialista vão ter que passar por uma nova abordagem e a humanidade vai ter um contato diferente com essas questões, tá? Então, da mesma forma que isso gera impactos sociológicos profundos, né, da mesma forma que isso vai fazer com que esse despertar consciencial para algumas pessoas seja um despertar positivo, outras pessoas, né, vão enlouquecer de vez, né?
E aí a gente está falando também de delírios coletivos, de surtos coletivos, de fundamentalismo religioso, né, de manipulação das grandes massas, de divulgação de informações falsas em massa, tá? Então, gente, qual é a mensagem, né? Senso crítico, né? Temos que ter senso crítico para aquilo que a gente vai ouvir, ler, tá? E viver, experienciar, observar nos próximos meses, tá? Porque o cenário, ele tá muito passional, né? O Marte ali em Peixes, ele fala de um movimento muito pautado nas águas, nas emoções, tá? Então a gente vai estar aí com as questões do afeto e as questões emocionais remexidas. E nesses momentos o nosso senso crítico, ele fica abalado, né? Então, muita atenção, tá? O que vai filtrar justamente é o senso crítico. Beleza? Gente, a questão da ressignificação do afeto, a gente já falou. Realmente, a conjunção que vai acontecer no dia 20 de abril, que vai fazer esse sextil com Marte, vai acontecer no momento que vai dar um tom bem dramático, né? Esse sextil de Marte, ele dá um tom dramático para a situação, porque ele traz agressividade. Então, a pessoa que ela está com todas as certezas do mundo, de que ela conhece a verdade, de que ela tem razão, seja por conta do fundamentalismo religioso, seja por conta da arrogância intelectual, e ela junta o fator agressividade, né? Então a gente pode estar falando aí de pessoas que vão partir para as vias de fato para tentar provar que estão certas, né? Então, quanto mais nesses próximos meses a gente conseguir fugir dessas pessoas emocionadas, é o melhor, né, gente? E eu vou repetir uma frase que eu falei aqui no canal, inclusive durante as eleições do ano passado, aliás, do ano retrasado. Briga de bar, bate-boca de Facebook não ganha eleição. Se você discorda do seu colega, não vote na mesma pessoa que ele vota. Pronto, entendeu? Você bater boca não vai ajudar em nada. Uma coisa é você levar uma informação para uma pessoa ignorante na tentativa de que ela entenda o argumento. Outra coisa é você tentar bater de frente com uma pessoa que não quer saber, que não quer entender o seu ponto. Aí não adianta você bater boca com ela. E isso também vai se configurar para esse intervalo de tempo aí de março até maio. Não adianta você bater boca com quem não está aberto para ouvir os seus argumentos. Tá? Só adianta você tentar, né, por exemplo, virar o voto, expor seus argumentos para a pessoa que está disposta a te ouvir, né? Você não tem como ter um bom diálogo com um radical, né? Tem algumas pessoas que falam assim, não, porque política e religião não se discutem com ninguém. É mentira. Política e religião se discutem com pessoas que têm maturidade para discutir, mesmo quando seus pontos de vistas discordam, né? Porque política e religião, se você for debater com pessoas radicais, realmente não vai dar certo, né? Mas depende com quem você conversa, né, gente? E, inclusive, por conta desses absurdos, dessas grandes revelações que vão ser colocadas, né? E da gente poder ter contato com informações antes escondidas, informações enganosas, fake news e também legislações que venham trazer regulamentação para questões da internet, as informações que circulam na internet, a gente vai poder ver aí a prisão de figuras famosas e figuras de poder, tá bom? Então, entre março e até final de março até metade de abril, a gente vai poder ver aí prisão, né? Pessoas poderosas e pessoas famosas sendo presas porque foram coniventes com crimes cibernéticos.
e também financeiros relacionados a bens, joias e tudo mais, né, pessoal? Gente, era para ter gravado o vídeo antes, mas na correria eu não consegui, né? E eu volto a falar para vocês, gente, vamos tomar cuidado. Tem engajamento, todo mundo quer. Ter reconhecimento pelo seu trabalho, todo mundo quer, né? Mas a gente tem que ter mais consciência e mais cautela com o tipo de força que a gente evoca para ter esse reconhecimento, né? Um beijo e até a próxima. Me segue nas redes sociais, @Micael7Astros, e se inscreve, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou e compartilha. Tchau!